É isso, família. Seguimos aqui, hein, Big? Agora com o nosso podcast, hein? Demorou, mas chegou. Conta aí. Conta aí é o quê, Big? Fala pra gente. Conta aí é uma mentalidade única. Então, nesse primeiro episódio aqui, tem duas pessoas que não poderiam faltar. Né? Jamais. A pessoa, meu médico de sempre, graças a Deus, doutor Constantino. Então, André, conta aí a sua história. Então, tudo bom? Big, Christian, doutor Constantino, que também é meu médico, apesar de eu estar um tempo sumido, mas é meu médico. Deixa quieto. Deixa isso para depois. Então, André, eu vou tentar resumir porque a minha história é longa. Isso aí. Eu sou um cara casado, estou no segundo casamento, tenho 2 filhos. Uma de 22 anos, Ana, e um de 11, Bruno. Eu comecei fazendo... Depois que eu fiz o meu colegial, eu passei um período nas Forças Armadas do Exército, servi na Brigada Paraquedista. Sofri bastante. Os PQD subindo de corda. E saí do quartel, precisava fazer uma faculdade, ainda tinha a ajuda da minha mãe, e aí eu fui fazer Direito. Fiz Direito, me formei em Direito, trabalhei no Direito. Maneiro, pai. É ruim, nosso advogado. É Isso é isso. novidade. Trabalhei em Direito, carteira da ordem e tudo. Fez? Completo. Ai, tirou onda, mano. Completo. Trabalhei na área, no jurídico da Caixa Econômica, como terceirizado, mas trabalhei um pouquinho. Mas não era a minha praia e eu já envolvido com esporte, desde então. E... Paralelo ao militarismo. Paralelo. No militarismo parei um pouco, não tinha como, porque era muito intenso lá, mas sempre envolvido. Aí terminei a faculdade, trabalhando um pouco, mas ainda não feliz. Comecei no remo do Botafogo. E aí lá eu me tornei atleta de remo do Botafogo. Irmão aí. Dessa parte eu comecei a conhecer aí. Ou daí, a partir daí. Me tornei atleta do remo. E aí juntou com a educação física, a atividade física era o que eu queria. Saí do trabalho e comecei a fazer educação física. Aí no final do curso, durante o curso eu era o estagiário, mas no meio desportivo. Você já trabalha na comissão técnica, eu já estava na comissão técnica, quando me formei, aí eu trabalhei como preparador físico do remo do Botafogo durante um período. Só faltou então formar, porque já estava inserido. Já estava inserido. E na preparação de remo, lá tem muito treinamento de força. Então eu já comecei a me envolver com treinamento de força ali. Força pura mesmo. Força, resistência, uma coisa bem dinâmica e... vamos dizer assim, raiz, né? Uma coisa bem específica para o esporte. Aí dali, a somada para musculação foi um pulo. Então tu foi pesquisador mesmo nesse teu prático, né? Da vida prática e começou a... Era muito legal, assim, porque a gente seguia metodologia de treino soviético. E naquela época, né, ó... Eles são jovens, eu tenho um pouquinho mais de idade, então, pô, se pra mim já foi difícil, mas dá pra eles. Era muito legal. E era muito difícil, né, cara? A performance, o rendimento de atleta, então você vai até a exaustão final do cara, leva o cara ao limite, e aí tinha... No remo era muito próximo, então a confederação era próxima dos clubes, então a gente participava também dos projetos de seletiva para seleção, projeto olímpico, foi muito bacana, uma experiência muito boa. Era um nicho muito fechado ali naquela época muito ali, fechado, né? Muito fechado. E ali tu se achou, então, no remo como atleta? Como atleta. E educação física. Aí, tanto que eu comecei a fazer a educação física, estagiário na preparação física do remo, e larguei tudo. Pô, maneiro. E essa entrada pra musculação? Veio da onde? Veio dos treinos paralelos? Paralelo. Aí eu comecei a buscar... Na verdade, eu comecei a fazer musculação com 15. Com 15 anos. Foi antes disso. Antes do quartel, antes disso. Bem antes, pô. Musculação. Lá na Academia Pergos. Tá. Comecei na Pergos. Né? Eu e meus amigos. Aquela coisa de moleque, hoje que a gente chama de Enzo. Enzo. Mas não era. Naquela época a gente não era Enzo, não. Mas a gente estava lá querendo ficar forte como todo mundo, como todo garoto. E aí a musculação veio junto e tal, acompanhou essa trajetória toda. Mas no remo começou a ficar intenso por uma aproximação do treinamento de força. E aí eu comecei a me envolver mais com o treino de força. Com foi uma engrenagem ali, né? E com contato na Pergos, que era uma academia que tinha muito atleta na ocasião, eu comecei a ter contato com o fisiculturismo. Mas um contato, assim, de olhar, pô, esse cara é atleta. Aí, de vez em quando... O cara tava treinando pose lá e a gente ia escondido. Mas pra você ali naquela época, já era
não era muito... Você não tinha esse olhar pro fisiculturismo? Ou ali foi realmente uma novidade você ver os atletas assim de perto? Foi uma novidade. Foi novidade, até então. Foi estranho. Então, até então, eu conhecia, mas nada assim muito profundo. Quando você conhece pessoalmente a vida... de competir? Não. Quer dizer, tive. Depois que eu me aproximei. Conheceu, né? Depois que eu me aproximei, tive vontade e tal. Mas, engraçado, não perdurou muito. Eu fiquei muito focado em acompanhar, em me envolver mais profundamente no esporte. Então, eu me dediquei muito para ser um atleta. Aí, a partir dali, foi envolvimento com o fisiculturismo, ainda muito, naquela época, ainda bem limitado, mas fez muita diferença na minha carreira como educador físico. Porque, assim, eu comecei ao contrário, né? Eu comecei na performance e depois eu fui destrinchando para o normal, vamos dizer assim. Então, eu sempre falava, depois já de formado para os meus estagiários, eu falava, cara, você pega o fisiculturismo na prática e traduz com a ciência. Faz o contrário. Faz o contrário. Não tenta... E como tu entrou para a federação? Aí eu trabalhei na Pergos, então comecei a trabalhar na Pergos, estagiei na Pergos, eu fui aluno, estagiário e professor. E aí o Gustavo assumiu a Federação do Rio. 2005. Quando eu te conheci. Ele assumiu e conversando com ele, ele falou que era um projeto bacana, e eu sou muito envolvido com esses projetos, assim, principalmente de mudança de cenário, mudança de pensamento, e ele falou, cara, tem um projeto bacana de mudar a federação e tal, quer participar? Eu falei, cara, mas eu conheço, eu gosto, mas eu não tenho, assim, profundidade. Ele, não, você vai ser o diretor técnico, vai cuidar da parte técnica. Meteu hiperfoco e começou. Vambora. Vambora. E aí ali foi. Ali, cara, ali foi uma... Aí foi amor à primeira vista, né, irmão? Foi, envolvimento. André. Assim. E engraçado, nesse percurso, em alguns momentos eu me questionava assim, cara, como é que eu posso ser... Eu sempre me cobro muito. Como é que eu posso ser seguir uma função no esporte onde eu não fui atleta? Isso era um questionamento que eu fazia. Eu acho importante o cara vivenciar todos os processos. Na prática, né? Então, assim, o que eu fazia? Isso é uma novidade, ninguém sabe. Diversas vezes eu fiz períodos de dieta, de treinamento. Tipo pelado, atleta acompanhando a preparação. Eu precisava ter a vivência, né? Eu precisava sofrer, eu precisava ver o que o cara passava. Sobe água, desce água. Mas esse lance, exatamente. Eu lembro. Então, desidratar um pouquinho, entendeu? Aí procurei o doutor. Não foi tinha que vivenciar. E eu acho que eu não fui nem 40%, nem 30% do que um atleta. Né? Mas foi o suficiente. Mas eu lembro muito de uma coisa assim, que ficou muito marcado. E quando você me falou que era só ovo e proteína. E eu fiquei chocado, até porque, assim, eu não conseguia. Ele tinha um shape respeitável e ele só comia ovo. Sim. Como proteína. Sim. Não de outra fonte. Aí eu falei assim, não, cara, tem que comer carne, tem que comer frango. E ele não. E a gente rodava o Brasil todo em campeonato. E o André com um potinho só com ovo. O dono da granja, porra. Cara, André era dono do carro do ovo. Dono do carro do ovo. A gente viajava muito. E aí, tu encontrou o Constantino em que fase da tua vida? Nesse período já estava querendo, já estava experimentando. Isso, foi isso. Foi exatamente isso. Uns 20 anos atrás. Aí salvou ele, hein? Não, salvou ele, hein? E uma época... Não, e essa época ainda não tinha tanto esclarecimento. Não. Pois é. As pessoas faziam muito na orelhada. É isso que eu tô falando, cara. Muito. Se eu que sou, com 40, 41, vocês estão um pouquinho mais... mais à frente. Imagina o quão difícil para vocês era você pegar uma fonte segura para vocês usarem. Exatamente isso que eu ia falar. De ter profissional que conhecia... Primeiro que passe o conhecimento, que é difícil. Vinha só da gringa. Aí vinha da gringa. Mas foi ele que me indicou. Aí eu falei, Big, eu preciso de uma orientação de um médico. Eu conheço uma pessoa que vai te ajudar. E aí chegou quem? Já me conhecia. Já conhecia, né? Constantino, nosso nutrólogo. E me passou uma credibilidade muito grande por não ter excesso. E eu sempre fui contra excesso, né, com ele. Até porque tem que mostrar aquele troféu ali, ó. Foi o meu último. Olha ali. Eu fui no consultório dele e eu falei, ó, tô vindo aqui, levei meu boné, ele foi lá, botou meu boné do Flamengo. Sim, equipe, eu falei, vai ser o primeiro. E tá aí, você não viu até hoje, 2016, meu último. Então, agradeço muito, porque foi de extrema... Aquele dia ali, eu tava muito mal na minha dieta, eu falei, eu tenho que ver o mestre, tenho que falar com ele, e fui, como sempre, muito bem atendido. E o conta aí do Constantino, conta aí pra gente. Do Constantino, eu sou de uma
uma família de médicos, meu pai médico, minha irmã médica e tudo. Eu entrei para a faculdade de medicina, muito novo, com 18 anos. Dentro da faculdade de medicina, eu fui monitor de fisiologia cardiorrespiratória e endócrina. Então, durante 3 anos, eu vivi fisiologia de hormônio, fisiologia cardiovascular, treinamento e tudo. Os nossos professores lá tinham isso. Se eu não tivesse entrado nessa monitoria, eu teria tido, no meu curso regular de medicina, eu tive uma aula de medicina esportiva, o Dr. Cláudio Gil, que deu, dono da Clinimex, entendeu? Uma única aula, entendeu? Então, mas como eu tive essa vivência de 3 anos, eu já estava começando, já malhava em academias, né? E assim que eu me formei, tinha algumas ideias de ser pneumologista, de trabalhar com alguma coisa do que eu tinha vivenciado. Fui para a Marinha também, então sou militar também. Fui servir na fronteira do Brasil com a Bolívia, lá em Ladário, no 6º Distrito Naval. E lá já acabei trabalhando na Marinha e fora eu trabalhava nos 2 clubes da cidade. Já comecei a ter algum contato com o dia a dia de medicina do esporte. Voltando ao Rio, eu tive 2 contatos que foram muito importantes, né? Já começando a trabalhar como médico. O primeiro foi um colega médico do esporte, Dr. Hélio Ventura, que me orientou. Falei, não, você não precisa ser ortopedista para fazer medicina do esporte, para você entrar no meio da medicina do esporte. E eu acabei começando o curso do professor Lídio Toledo, saudoso mestre, entendeu? Que foi médico da seleção 30 anos, futebol. Então eu tinha um curso de pós-graduação médica na PUC e a gente frequentou o curso, se formou por ali, se especializou. E o outro foi um treinador que a gente trabalhou juntos, né? E que foi fisiculturista também, o professor Francisco Magaldi, e que foram as 2 pessoas que começaram a me colocar. Um que me colocou para eu preparar a atleta e o outro que me colocou dentro da medicina do esporte. Foram os 2 pilares para você, né? Para sustentar hoje. E aí, quer dizer, com o Hélio, eu tive toda a noção da medicina do esporte clássica, da avaliação funcional e tudo. Ele era um dos sócios do Centro Aeróbico do Brasil, que tinha em Botafogo, que eles tinham uma coisa bem antiga, né, que a gente hoje em dia nem vê. Eles tinham um tanque de pesagem hidrostática lá, entendeu? Quer dizer, eles faziam as primeiras ideias de composição corporal com pesagem hidrostática, fórmula de Siri, essas coisas todas, eles faziam lá, teve esse grupo lá. Então a gente começou a ter o primeiro contato com isso e eu via 3 grandes grupos na área de medicina esportiva, que é o trauma ortopédico, que ainda é bem forte, a parte cardiovascular, a recuperação cardíaca, as clínicas cardiológicas que trabalham com recuperação, e a área da nutrição esportiva, entendeu? Da medicina voltada para os alimentos, para a suplementação, etc. Fiz um curso de ortomolecular com o professor Elion Pova, primeiro curso de ortomolecular que teve no Rio de Janeiro, no Hospital da Lagoa. Comecei a trabalhar com isso, ter mais noção dos suplementos, ter mais noção de radicais livres, de inflamação e toda essa parte. E depois entrei para uma área da medicina que ainda era muito pouco falada na época, se chama nutrologia, que é o lado médico da parte de nutrição. Nesse ponto aí, Constantino, para você entrar nessa área, quem foi a pessoa que você teve aquele foco de seguir? Porque a área já não tinha tantos profissionais dessa forma. Então, isso. Quem te levou ali a pensar assim, pô, eu vou seguir essa área? Quem você focou? Tem um endocrinologista no Rio Grande do Sul, que a primeira aula que eu assisti dele foi em 1994, Dr. Antônio Carlos Minuzzi, que ele conseguiu abrir muito a minha cabeça nesse sentido de como é o atleta, como é a vivência, como é que é o esporte, como é que é a suplementação, Então, ele foi uma dos pilares também, além desses outros que eu já citei, o Dr. Antônio Carlos Minuzzi, que até hoje dá aula, dá cursos, etc. Estaria ali junto também, Dr. Elion Pova, também, e todo o grupo também dos
profissionais que são os líderes da nutrologia, da Associação Brasileira de Nutrologia. Então, o Dr. Durval, que é o presidente até hoje. Então, foram pessoas que vieram trazendo para mim. Agregando ali para você. Eu tive uma vantagem, né, de ter a possibilidade de começar a trabalhar, então, com fisiculturistas. Estudar o treinamento, estudar o que aconteceu, as mudanças metabólicas com treinamento, dieta, essas coisas, e poder acompanhar de perto o exame de sangue dessas pessoas. Exato. Amém. O que a pessoa faz, Amém. quando a pessoa faz, quando ela erra a mão, quando começar a acompanhar o ecocardiograma das pessoas, começar a ver as câmaras cardíacas, como é que era a alteração que causava nisso. Então você começa a ter uma noção e começa a ter uma expertise que não está no livro. Não está escrito no livro. Porque não tem um livro disso. Não tem, entendeu? Assim, faz assim, faz assado. Até porque Entendeu? a gente cuidava mesmo do colateral. Era prática, né, meu irmão? Deu espinha, é isso. Deu cabelo, isso, caiu, é isso. E não tinha. Então, quando chegou até mim um nome, aí eu falei assim, nossa, tem um médico que tá vendo, sem apontar o dedo. O principal Né? era isso. Porque a gente chegava com medo no consultório médico, porque É isso. você ia morrer. É isso, André. Como você falou, pegar o empirismo que existia no fisiculturismo, trazer para o nosso dia a dia. Entendeu? Então é aquela coisa. Exatamente isso, de apontar o dedo. Não, você usa hormônio, faz terapia de reposição, tudo. Não quero saber, não quero falar contigo. Exatamente. Era Entendeu? assim. Então é aquela coisa. O paciente do pneumologista que fuma, ele vai falar, não, você fuma, vai embora. Não vou cuidar Não vou cuidar de você. Não, é uma questão da vida do cara, entendeu? E o hormônio, entendeu? Ele vai ter suas funções. Então a gente tem que saber entender isso daí e saber restringir, fazer a coisa de forma organizada, quando dá indicação, para a coisa funcionar, entendeu? E aí, de preparar atleta, você começa a preparar o primo do atleta, o amigo do atleta, e daqui a pouco você está numa área diferente, inclusive de emagrecimento. Não é um emagrecimento de perde 20 quilos, que vai músculo embora, tudo embora. Entendeu? O músculo é uma recomposição corporal, que a gente chama. Porque o que eu queria que você fizesse essa ligação daqui, no começo dos anos 2000, que a gente procurava com medo, a gente não sabia de muita coisa, e hoje, que todo mundo procura querendo realmente tomar, né, ou mudar, digamos assim, mas é abertamente. Ninguém tem vergonha de falar que foi. Na realidade, até fala, não, eu fui no fulano, porque o fulano passa isso, passa aquilo. Isso. Você acha que não evoluiu de uma forma meio que errada? Às vezes eu até me questiono, né, por ser um dos primeiros nisso, né? Será que em que ponto que de repente a gente errou, né, de não passar a informação correta, né? Ou a velocidade da informação que tem nas redes sociais que aceleraram coisas para lados que a gente não teve mais. Cada ponto aumenta um ponto, né? O pessoal vai repassando, às vezes, empiricamente o que passa, pega um conteúdo, aí usa também o que também foi feito por ele, e aí passa a mensagem para frente. E fica uma cadeia, tipo um dominó, mas não contendo tanta verdade como um profissional diretamente. Eu acho que muitas pessoas vão através de mídia hoje em dia, nessa área também do senhor, com certeza vai ter uma pessoa prescrevendo de boca ou até mesmo sem conhecimento, fazendo esse trabalho. Mas vamos lá, acho que são duas vertentes aqui. É até bom o André estar aqui, porque o André, ele passou por 2 federações e chegou à terceira. Não, chegou. Teve essa mais, terceira, NPC. Você foi FBB. E Você foi FBB, não. Só quem tem mais aqui é federação. Não. E FBB, Pro League, eu viajei com ele pela Pro League lá pra Curitiba. E FBB, Pro League, BRAF e NPC. Eu passei pela NABA, então ganhei. Aí, ó. Mas vamos lá, eu sempre ganho. Não, eu tô com 3. Você não acha que a questão da evolução dentro do esporte, que fizeram os atletas se aprimorar mais, hoje em dia podem viver disso, que descambou para um lado que 3% vão chegar e o restante vai ficar? Batendo cabeça. Mas até que ponto vai ficar? Com que sequela vai ficar? Nosso esporte é muito físico, né? E o lado da saúde? Vai ficar para onde essa sequela? Chega. Vai chegar. Uma hora a conta chega. Você plantou, você vai colher. Então, o meu medo só é que evoluiu o esporte, evoluiu, cresceu, tem mídia.
Mas esse outro lado que fica para trás, que conta vai pagar? A que ponto vai valer a pena eu lutar por uma coisa que nosso esporte é genética? Eu nunca vou ser Mr. Olímpia, nunca. Não cheguei nem a brasileiro. Mas tu imagina um garoto desse que hoje vê, não vou falar o nome, mas os cabeças ganhando muito dinheiro, tendo muita mídia e ele querendo ser. Só que geneticamente ele não é favorecido. Então ele não vai chegar. E as pessoas tentam convencer, mas o que você vê? Você vê muita sequela pela frente ou você acha que uma hora vai baixar a bola? Não é desmerecendo nenhuma federação não, até porque fiz parte de todas e até eu voltei agora para baixo. Como é que um atleta ele pode pensar que ele pode subir daqui para querer virar profissional? Porque na cabeça do atleta, ele vai virar profissional e ele vai ganhar dinheiro. E não é isso. Não vai. O gasto é muito alto. Então, não seria melhor esse atleta se manter amador, competir várias vezes, ter patrocínio, ter uma vida saudável, que ele gosta de competir, e não passar por esse lado que o jogo é mais pesado? Ou você acha que não? Tem que seguir mesmo. A roleta roda e vambora. Não, eu acho que o esporte ainda precisa de uma força educacional. E aí vem de todos. Atletas, coaches, entidades, patrocinadores. Só que são interesses diferentes no meio de um jogo. O esporte, o fisiculturismo, eu fico em casa, às vezes, viajando. É um esporte diferente de todos. Tudo diferente. Né? O árbitro tem contato, treina junto com o atleta. Nunca vi isso em outro esporte. Entendeu? O árbitro tem atleta, ele treina, ele é professor. Treina alguns atletas. Isso. E o esporte ele tem um envolvimento, um apelo muito grande estético. Muito grande. E também acho emocional. Não, óbvio. Mas, e aí, às vezes, eu converso com algumas pessoas que você percebe que nem ele sabe para onde ele está indo. Isso aí. Ele está sendo conduzido. Massa de manobra. Ele está sendo conduzido e você, às vezes... Aí você para pensar, cara, não sou eu que eu tenho que sentar esse cara e falar... É o coach dele, né? Isso aí. O que a gente passava muito era... André também, foi árbitro como eu, e a gente via muito treinador jogando atleta no palco. De uma competição já para outra, o cara nem mudou o físico dele, não teve nem tempo. E era direto. Por quê? Muito coach, muito treinador, botava o atleta no palco, se conseguir um top 5, um top 3, eu botar lá filmando, botar lá tirando foto. Mas pro atleta... eu reclamo que eu acho um prejuízo gigantesco essa invenção de top 1, top 2. É campeão. O campeão vai ser lembrado. Top 2 é o primeiro dos últimos. Sempre foi assim. Mas o cara quer ganhar o boneco pra botar no Instagram dele. Não, eu agradeço a Deus porque eu sou top 3, tinham 3. Pô. Não, e engraçado, alguns atletas, eu acho bacana assim, porque vamos olhar o outro lado também. É o lado da carreira do atleta. Ele quer, pô. Às vezes ele quer e de boa, tudo bem. Ele vai lá, consegue um bom treinador, consegue investimento e faz a carreira dele, a jornada dele. E talvez, às vezes consegue, às vezes não consegue. Mas às vezes eu converso muito com muita gente. E eu acho muito interessante o atleta que ele é muito pé no chão. Eu já conversei com vários que eles falam assim, André, eu não quero ser campeão brasileiro. Eu quero subir no palco para poder investir na minha carreira de personal trainer. Falei, cara, sensacional. Você tem um objetivo traçado. Uhum. Tem um porquê. Eu quero... E tudo bem, e é legal. E você vê que esse cara consegue fazer uma preparação adequada, paralela à vida que ele tem, paralela à família, paralela ao trabalho dele. Dependendo da preparação e do nível onde o cara quer chegar, a gente sabe, cara, quando você vai para o alto rendimento, esquece. Quando o atleta tem estratégia, até a pressão dele diminui, pô. Sim. É um atleta que não tem pressão. Ele só quer subir, pegar as fotos dele, mostrar o corpo dele ali para ganhar os seguidores. E como você falou, né, Christian? É igual futebol. O esporte cresceu muito. Aí a gente tem os nossos ídolos. Abriu o campo, o brasileiro abraçou os atletas brasileiros temos já bons atletas que conseguem fazer bons resultados internacionalmente. Então virou uma febre igual o futebol. Isso. Todo mundo quer ser igual os melhores, mas aí o futebol, mas 3% ganha igual o Neymar, tá bom. Mas tem muito jogador de futebol
que tá feliz da vida jogando na segunda divisão no México. Isso aí, pô. Isso. E sustentando a família dele, que não isso, conseguiria aqui. Eu já preparei atleta de futebol, assim, que jogou no Fluminense, naquela época terrível que o Fluminense caiu para a terceira divisão. Péssima essa lembrança, Constantino. Ele foi para a Espanha, foi jogar na Espanha, na segunda divisão, e fez a carreira. Ele chegou para mim, doutor Constantino, eu fiz a minha carreira lá na Espanha, na segunda divisão, guardei um dinheiro, consegui organizar minha família, tá tudo tranquilo. Então, o futebol ainda permite muito essa coisa das divisões. Sim. Mas é aquilo que a gente fala, o alto rendimento é muito difícil. Esse grupo que vai... É o que eu estava brincando antes aqui. Não adianta você pegar o Guardiola, entendeu? Eu tô rico, eu vou tirar o Guardiola do City, ele vai só me treinar. Vamos imaginar que eu tenho 18 anos, vai treinar meu filho, que joga mal futebol. Em um ano, ele vai jogar como Messi, como Cristiano Ronaldo. Vai acontecer? Não vai acontecer. Entendeu? Então, primeiro, é a genética desse atleta. Genética. O atleta, que ele vai começar a praticar aquele esporte, as pessoas vão começar a perceber que ele se dá bem naquele esporte, como você fez o remo, como tem gente na luta. Então, a pessoa começa a ver que a pessoa tem jeito, que vai... É igual violão, né? Você pega o violão, começa a tocar e vai embora. Seria um dom genético, né? Você nasce com aquela... uma predisposição para aquele esporte. Entender que o fisiculturismo sempre foi isso. Sempre foi. E eu como treinador, o meu maior público era um pessoal de baixa renda, então não podia usar muita coisa, nem tinha como usar, mal tinha como comer direito. No passado, né, negócio? No passado, que agora tem fila pra pegar personal, né? Agora não, Porra, valeu. Abençoa, né, paizão? Mas assim, viam garotos que não tinham dinheiro, a maior prova disso aí é o Jorlan, que sempre foi um cara acima da média pra mim. Então, mas eu consigo perceber ainda que é um esporte que geneticamente... Eu tenho a minha esposa que está ali, que é uma wellness pronta. O dia que ela quiser competir, em 3 meses ela compete e ganha. Tem uma menina que está ali fazendo as nossas filmagens agora, que ela é uma biquíni pronta. E assim, não querem, entendeu? Mas eu vejo pessoas que não têm nenhuma condição de subir e pessoas forçando a subir. Forçando uma menina que tem um corpo de wellness aí na biquíni, uma de biquíni a se entupir de coisas falta para virar uma wellness. Pô, falta conhecimento. Então, assim, falta conhecimento. Por quê? Porque tem treinadores que querem fazer um nome, não querem fazer atleta, não querem fazer um cidadão, o cara que daqui a 15 anos vai estar competindo, como o Jorlan, com 20 e poucos anos ainda aí na mídia. A Tatiana Calazans, que foi campeã de fitness e tudo. Tatiana começou a competir com 38, 36 anos, entendeu? E foi para o meu consultório e tudo, para se preparar, professor de educação física. Falei, cara, você tem uma genética ótima para competição. Você já pensou nisso? Eu competi, musculação. E aí fui fazendo contatos, foi isso, foi aquilo, entendeu? E foi campeã algumas vezes. Subiu, né? Entendeu? Amanda Costa também, que hoje é palestrante, tudo, que é minha grande amiga. Amanda chegou no meu consultório, é professora de educação física, ela é professora de química também, fazendo corrida. Não, mas eu acho que você consegue se preparar e tudo, e vai, pô. E competir. Então, é o contrário. Entendeu? Muitas das vezes você acha ali no meio das pessoas uma joia. Até porque o esporte ele é muito cruel. A preparação ela é muito cruel. Só fica quem gosta. Eu acho assim, a palavra é a responsabilidade em qualquer esfera de preparação. Mesmo seja recreativa, seja o cara, eu quero só subir para brincar. O cara tem que existir a responsabilidade nesse processo. Mais um ponto que o esporte é diferente dos demais. Lá atrás, de novo, União Soviética, na época da muralha, né? Cuba, China, os caras faziam testes com 500 crianças. Isso. Das 500, teste físico, né? Teste físico, que a gente aprende na faculdade. Saber quem? De 500, 100, eles separam. 100, 50. Isso. Os 50, eles falam assim, vocês não têm nível para um nacional. É, isso aí. Pô! Aí continuava com 50. E daqui a pouco ficavam 10. Aí o cara falava, esses 10 aqui, daqui a 4 anos ganham a Olimpíada. Vamos para a Olimpíada, é isso. Vamos investir aqui. O esporte é isso. Não tem amor. É coração peludo. Exatamente. Agora, dentro desse processo no fisiculturismo, existem várias vertentes. Então, você tem que ter responsabilidade. E o cara, olha só, vamos fazer um... Porque, como ele falou,
ainda é, por mais que você tenha conhecimento e você aplica metodologia, ainda é um acerto e erro. Uma preparação, ela nunca é igual à última. Nunca. Por quê? Porque o corpo muda. Exatamente. Simples assim. A gente envelhece, cara. Isso aí. Então uma preparação nunca é igual à outra. Hoje em dia, todo mundo treina. Claro. Porteiro, motorista de Uber, todo mundo treina. Mas dentro do esporte, ainda é pequeno, ok? Me procuram e falam, eu queria muito competir. Mas você foi no campeonato assistir? Não, mas eu vi no Instagram. Será que se tirasse o Instagram, o Face, as redes sociais, iam continuar querendo competir? Então, eu não vejo, hoje em dia, o esporte tendo essa evolução de nível de atletas. O último Mr. Olímpia aí, você não vê densidade como década de 90. Os caras competiam 12, 15 vezes por ano. Hoje em dia, o campeão do Mr. Olímpia, ele só sabe no Mr. Olímpia. Entendeu? Então, eu não vejo a evolução dentro do esporte, porque tecnologia, aparelho, as químicas, tudo para melhorar a performance a gente tem. Multiprofissional, né? Quer dizer, você tem o médico, o fisioterapeuta, Tudo. um farmacologista. Hoje em dia, você tem o atleta tem tudo, a indústria do suplemento, às vezes, por trás, com laboratórios para Tudo. poder investigar e tudo, para E fazer... como é que não evoluiu? Cara, Os físicos eu não eu vejo. costumo comparar muito o fisiculturismo com o futebol, né? O pessoal fala que o Brasil é o lugar do futebol. Mas, cara, o fisiculturismo, pra mim, o culturismo, cultuar o corpo, qualquer pessoa que vai numa academia e já tá fazendo uma performance ali, ela já tá cultuando o corpo dela. Então, temos milhões de fisiculturistas no Brasil. Sim. Então, eu comparo muito com o futebol. Futebol, a criança nasce, leva pro futebol. Cara, a pessoa tem 12, 14 anos, ela já quer ir pra academia, cultuar o corpo dela. Se ela vai subir num palco ou não, são outros 500. Mas a pessoa que tá ali, ela tá ali por uma preparação estética e não tanto saúde. Okay. Então, eu acredito que, assim, o Brasil, como tem um celeiro de futebol também, de jogadores infantis, juvenis, no fisiculturismo também. O André trabalha numa grande rede de academias. Ele vê hoje em dia muita gente treinando. Será que tem profissionais capacitados para ter essa visão dentro ou é só o comércio? Tem uma boa pergunta para o André. André, com tua experiência, cara, você acha que no futuro as academias de bairro tendem a realmente acabar e ficar só as academias de rede? Eu acho que sim, mas eu também vejo longe uma transformação. Exatamente. Ela não vai ser mais aquela academia de bairro tradicional. Ela vai oferecer atividade física, mas de uma outra vertente. Vai se reinventar. Vai se reinventar. Eu já tenho uma opinião um pouquinho diferente, né? Nessa coisa da reinvenção, né? A academia de bairro, ela tem que ser a promotora de saúde, um irradiador de saúde daquela região. Uhum. Então, ela tem que estar lá dentro. A terceira idade, vai ter que estar as crianças, vai ter que estar isso. É aquilo que tem festa junina, aniversariante do mês e não sei o quê. Quer dizer, cria aquele ambiente... O social, né? O ambiente social. Pode ser. É importante. E ali naquela cultura, aquela educação física, né? Que o nome é esse, né? Educação física. Aquela educação física ali naquelas pessoas, né? Às vezes você achar um talento ali dentro. É raro, mas talentos são raros, entendeu? Então, eventualmente você vai achar. Aí aquela pessoa vai ser peneirada para outra. É diferente da época dos países da cortina de ferro, que era uma obrigação que ia todo mundo ali naquele funil. Era o militarismo, entendeu? Né? Praticamente. No Brasil, não. Obrigação. Isso vai solto. O esporte, que até pouco tempo, não sei se ainda isso se confirma, que tinha maior número de federados no Brasil, era natação. Todo mundo nadava. Todo mundo tem um filho, quer que o filho aprenda a não morrer na água. E também tem aquela história que você pode até mito ou não, mas há muito tempo atrás os médicos falavam o quê? Natação. Sim. Esporte que mais trabalha... mais completo. Eu pequenininho tinha bronquite, pô. O médico. Natação. Natação. Tá curando a natação, pô. Então, mas eu fiz natação. Era uma outra época, né? Eu acho assim, o apelo, não defendendo, mas me posicionando, o apelo das redes, que eles usam muito, é que, considerando todo o cenário, toda a dificuldade que um pequeno tem para se manter, uma rede, o apelo dela é, cara, eu consigo colocar um cara que não conseguiria estar numa pequena, fazendo atividade física. Legal. Esse é o apelo deles.
Às vezes um porteiro quer fazer uma atividade física e ele não consegue pagar R$150 numa mensalidade de uma academia pequena. Pois é. Mas aí numa rede ele conseguir pagar 99, 79, não era? E aí cabe, de repente, a rede... Dizendo o apelo. Entendeu? Isso. Vamos botar mais gente que não consegue, que não tem acesso, fazendo atividade física. Lógico que tem a visão comercial, óbvio, não tem ninguém aqui fazendo democracia, mas é um André, apelo forte. Viu? Mas vamos lá. Tudo bem. Tem essa, eu acho importante você deixar as pessoas, de uma forma geral, treinar, ok? Mas é um esporte que evoluiu muito. Vamos lá, as pessoas que antigamente tinham muito dinheiro, você falou, é natação. Mas você vê como evoluiu. Olha a clínica do Constantino, que ele reinaugurou. Porra, fantástica. Por quê? O pessoal com a renda melhor procura lugares melhores. E não estão com pena de gastar. E é correto. Por quê? Logicamente, o carro-chefe vai ser a estética. Mas vem agregando a saúde. Sim. Então, o cara que, de repente era obeso, ele se sente mal com aquela roupa, ele vai querer emagrecer pela parte estética. Mas acompanha bem a saúde. Vem no pacote. Vem no pacote. Você viu essa mudança agora? Total. Na clínica lá? Total. O homem, assim, empresário, o homem empreendedor e tudo, da sua idade, dos 35 aos 50 anos, era um homem que trabalhava. Eventualmente jogava uma pelada no fim de semana, entendeu? Eventualmente tinha um ou outro que veio de algum esporte, ou então, que às vezes era o pior paciente. É aquele que foi atleta jovem e largou tudo. E ganhou 20 quilos, entendeu? 30 quilos. E aí ele quer voltar a performar como ele era novo. Eu peguei uma vez um rapaz e tudo, um advogado, um bom advogado, já com seus 40 anos, estava com obesidade e tinha sido atleta de waterpolo, né? Polo aquático, né? E foi atleta, e pessoal normalmente polo aquático é grande, é forte, é um esporte bruto, né? Porque você tem muita porrada dentro da água. Né? E eu falei assim, cara, vamos começar nadando, vamos começar com algum esporte mais leve, porque você está muito pesado, teus exames não estão muito legais. Diminui o impacto. Vamos devagar, entendeu? Aí ele falou, pô, Constantino, eu não quero ir pra piscina de novo, não. Tenho trauma de piscina da época do polo aquático. Eu moro num condomínio aqui na Barra, vou dar uma caminhada ao redor do condomínio e vou ficar de boa, a gente vai se condicionando e melhorando. Beleza. 15 dias depois, nessa clínica que eu trabalhava, tinham ortopedistas também. Chega ele lá com o pé inchadão. Desse tamanho. Falei, o que houve, Foi tentar jogar bola. Constantino, foi um pouco daquilo que você falou, entendeu? Eu fui lá caminhar no meu condomínio, daqui a pouco, passa uma senhorinha correndo por mim. Eu falei, caramba, aquela senhorinha vai me passar e eu aqui, eu vou correr, eu vou passar ela. Aquele nível de competição que ele tinha lá do passado, puxou, ele deu 4 voltas lá, fez uma fascite plantar, uma inflamação no pé dele, entendeu? Precisou parar para tratar e parou o tratamento. Isso que foi o ruim. Quer dizer, não deu nem para começar. Entendeu? Foi exatamente porque a pessoa queria ter um desempenho teve um obstáculo de antigamente. Mas assim, você sente lá que o uso de suplementos, de injetáveis, que aumentaram ou não? Então vamos lá. Não tem medo. O paciente, ele chega ali aos seus, como eu estava falando, o paciente ao redor dos 40 anos, a gente sabe que ele naturalmente já tem uma queda da produção hormonal, uma queda do desempenho atlético dele, e que ele vai precisar procurar. Então, a gente vai fazer uma avaliação desse paciente, laboratorial, clínica, composição corporal e tudo, e tentar identificar em que momento que esse cara está. Esse é um cara que está ainda no momento de tratar doença. Ele chegou com você com problema de tireoide, colesterol, diabetes, etc. Tudo. Então, você tem que primeiro tratar esse rapaz. É muito de você entender quem é esse cara. Qual é o projeto dele. Aí sim, as procuras dessas pessoas aumentou, dessas pessoas empreendedoras e tudo. Então você faz essa preparação, você vai subindo, você define, vê as deficiências que essa pessoa tem de minerais, tudo. Orienta a parte nutricional. A gente tem a doutora Júlia, que é a nossa nutricionista lá da clínica. Nós temos o doutor Ciro, que é nosso cardiologista. E a gente vai
levando esse cara até ele chegar a uma fase mais estética, mais de desempenho e tudo, que sim, se a gente tiver a necessidade de entrar com uma terapia de reposição de testosterona, tudo isso já mudou muito, né? Inclusive com mulheres. Há pouco tempo atrás, era uma coisa, um tabu, era uma coisa, não podia usar hormônio masculino em mulher. Porque não é hormônio masculino, não é hormônio feminino. Né? Porque o homem tem testosterona, estrogênio e progesterona, a mulher tem testosterona, estrogênio e progesterona. Níveis diferentes. Entendeu? Então, é níveis diferentes. Então, uma pessoa tem mais de um hormônio, mas aí que começou a permitir a gente poder dosar os medicamentos. Então, quer dizer, eu sou dessa época, que as pessoas tinham dificuldade de entender por que a gente estava pedindo aqueles exames. Por que eu peço uma quantidade absurda de exames? Eu sabia como é que essa pessoa está. Sim. A ideia do exame é ser uma coisa preventiva. A gente planejar a preparação dessa pessoa. Então, como você estava falando, as medicações injetáveis facilitam, inclusive as medicações injetáveis para emagrecimento, que hoje em dia é uma febre, né, dos medicamentos de subcutâneos, de pele, tudo, as famosas canetinhas. Isso aí. Entendeu? Você me falou aqui nos bastidores sobre algo novo que está chegando no mercado. Isso. E eu gostei das quantidades que já foram vendidas. Porque obesidade é o mal da humanidade. Nós temos uma estatística nova agora da OMS, 1 bilhão de obesos, agora março de 2024. Olha só que doideira. Então, obesos, entendeu? Com IMC acima de 30, entendeu? Então, e aquela coisa, eu estou há 30 anos nessa área. Eu acho uma derrota, para mim, pessoal, de saúde pública, da gente não conseguir movimentar a nossa comunidade como um todo. Entendeu? O estado do Rio de Janeiro é o estado mais sedentário do Brasil, proporcionalmente. Não sei se você sabe disso. Não sabia. Entendeu? Porque a gente vive dentro das academias. Entendeu? Então a gente tem um público muito diferente do público, da média do público. O público do Rio de Janeiro é aquele que pega um trem, pega um ônibus de horas, come um salgado com suco horroroso lá no ponto de ônibus, entendeu? E vai trabalhar. E fica com aquilo no... É o perfil do carioca, então cheio de doenças relacionadas à inflamação, a tudo isso, entendeu? Então as canetas de emagrecimento, elas vêm numa outra ponta. A tecnologia médica, ela continua evoluindo, né? Apesar da saúde pública geral não estar melhor, o que eu acho que deveria ser um investimento maior. Andam em vias opostas, né, praticamente. Né? Exatamente. Então, os medicamentos estão numa evolução, existem vários medicamentos para ser lançados que podem mudar completamente a questão da obesidade para a pessoa que conseguir atingir aquele remédio. Esse aqui é o grande problema. Os remédios estão vindo cada vez mais caros, não são remédios que são distribuídos na farmácia popular, entendeu? E você vai ter gente procurando esses remédios, já estão procurando, já foi aprovada a tizepatida aqui no Brasil, então é um medicamento que mais dia ou menos dia já tem na farmácia, como foi a semaglutida, a liraglutida, todos esses medicamentos dos análogos de GLP-1, entendeu? Que estão trazendo emagrecimento. Um dos grandes problemas, para mim, é que essas canetas são vendidas sem receita médica. Todo mundo compra, usa a quantidade que quer. As pessoas... Existe um estudo dos medicamentos, então os medicamentos são estudados para ser usados de tal forma, uma vez por semana, não sei o que lá. A pessoa não, faz 10 cliques, 15 cliques, faz pirâmide, faz... Eu falei, gente, não é ciclo isso, entendeu? A pessoa começou a ciclar com o Ozempic, por exemplo. Então, o perfume de testosterona, agora com... Gostou, né? É o spray, né? Testosterona em gel, spray. Não, eu tenho gel. Tem o gel também. E aí, doutor? Vamos lá. Gel, chip. Vamos lá. Funciona. Voltamos aqui. Quem é essa pessoa? Essa pessoa está procurando um bem-estar, ela está com um hipogonadismo, uma deficiência da produção de testosterona, e ela quer só um bem-estar na vida dela, ter um pouco mais de a mente funcional melhor, cognição e tudo, ter um pouco de disposição. O gel de testosterona tem uma indicação muito boa para isso, tá? Funciona bem, absorve. Uma coisa que tem que tomar muito cuidado, os homens ficam melhores, entendeu? Mas você está pegando um homem que não é um atleta, tá?
ele fica melhor realmente, entendeu? E vai conseguir levar a vida dele. Um cuidado que outro dia desse até aconteceu no meu consultório é o cuidado do manejo desse gel. Passar o gel, cobrir a região que você usou e lavar a mão para você não passar isso para filhos, passar isso para a esposa. Eu não pensei nisso. A paciente foi no meu consultório, o exame dela todo perfeito. Treinava, percentual de gordura bom e tudo. Todo o exame dela normal. Nível de testosterona, 800. O nível de mulher, 50 a 100. 800. Aí comecei a falar, tá tomando o quê? Isso. Tá tomando alguma coisa? Tá tomando algum gel? Tá fazendo isso? Tá fazendo... Cerquei a mulher, perguntei, tu não, doutor, tenho certeza que eu não tô fazendo isso. Eu falei, teu marido tá fazendo reposição de testosterona? Meu marido tá fazendo reposição. Como é que ele tá fazendo? Com gel. Com gel. Como é que ele faz? Ele passa antes da gente namorar. Então, quer dizer, sobe a testosterona, tá? Chip de testosterona também. Nada mais é do que um tubinho de plástico ou que você vai colocar o hormônio ali e que ele vai sendo liberado gradativamente. Daí funciona também para o bem-estar e tudo. Claro que não vai ter o problema do gel, de passar todo dia. O implante fica no teu corpo 6 meses, 1 ano. Tá? Obviamente que tem um custo maior. Então aí você tem que entender qual é o paciente. Tem a indicação também do chip para homem. Agora, eu quero treinar, ter um corpo esteticamente melhor. Eu não indico o gel e o chip. Por quê? Eu não vejo resultados, grandes significativos resultados ali, significativos, entendeu? Para o paciente estar fazendo uma reposição hormonal com objetivo de saúde, óbvio, mas querendo um resultado estético. Performance não vai conseguir. Eu não vejo o resultado. Infelizmente, porque seria muito mais tranquilo de fazer. Seria como se fosse um DIU, aquele DIU que a... É um dispositivo intrauterino. E vai soltando. Que é implantado dentro do útero da mulher. Que libera um hormônio, um progestágeno ali do Mirena, entendeu? Do Kyleena também. Você tem indicações para cada medicamento. Cada medicamento tem um universo de pessoas para ser usado. Então, você tem que entender isso. Então, você tem que ver. Você vai usar um tipo de hormônio nesse paciente. Do Big Lu, ele foi no meu consultório para fazer reposição hormonal, ele gosta de treinar e tudo. O gel, ele vai ter pouco resultado. Então, a gente vai ver que tipo de testosterona que ele vai usar. Como a gente vai usar, quanto de pico de testosterona que a gente quer nessa pessoa para alcançar um determinado resultado, qual é o indicado e tudo, entendeu? Para essa pessoa. Existe também a testosterona bioidêntica, né? Eu ia perguntar. Entendeu? As pessoas, quer dizer, a tecnologia da testosterona bioidêntica, quer dizer, você formar a partir de produtos naturais, você formar um hormônio que é igualzinho ao que a gente produz, perfeito. Ok, mas esse hormônio, ele vai entrar no seu organismo e vai fazer as mesmas funções que os outros hormônios. Ele não vai... a testosterona bioidêntica não bloqueia o eixo hormonal. Vai bloquear. Mentira. Você faz a mesma ação. Mentira. Testosterona, vai atuar no receptor de testosterona. Testosterona, vai funcionar como testosterona, vai fazer feedback negativo como testosterona. É testosterona. Aí você vai ver qual é o medicamento mais adequado para aquele paciente. Como ele se sente bem, se ele treina, se ele não treina. Então você tem que ir gradativamente apresentando os medicamentos para aquele paciente. Da mesma forma que o atleta. Os suplementos e todas as medicações, elas devem ser colocadas de forma gradativa. Existem estudos que mostram que se você aplicar uma quantidade gigante de hormônios, existe a tendência dos receptores se fechar. Exatamente. Entendeu? Então você precisa ir acostumando aquele tipo um corpo, depote, entendeu? Para fazer aquele resultado. Assim, a gente, como professor de educação física, a gente sofre isso porque a gente recebe, né? Geralmente a maioria vem até o professor. Eu quero isso. Aí você, cara... Calma, vamos frear. A gente tem um filtro. É. Mesmo um filtro muito assim, né? Empírico, mas tu olha assim, cara, esse cara precisa de um médico.
cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um negócio legal? Eu tenho um médico aqui de minha confiança, vai lá. Então, Vê como é que tu tá, aí já faz começa teus a tentar exames. acelerar o processo. Não, ele já vai te dar o pedido, quando você for, você já vai com o exame pronto, Já vai na acelerar boa. o processo. Mas, André, você consegue hoje ver um profissional, você não que, pô, mais capacitado do que você, porque eu sou pouquíssimos aqui, mas um professor hoje que se forma e assume uma sala, como é uma sala hoje em dia, que hoje em dia não é mais 10, 5, 15 alunos, são 40, 50 alunos, né? Então o cara vem com a série da blogueira, o outro tá com a série do personal, o outro tá treinando porque o amigo dele tá treinando e tá forte, ele quer fazer a mesma série. Então é uma Diversidade. muito grande de aluno na sala. Você acha que hoje em dia o profissional está capacitado? Porque eu lembro de você há um tempo atrás, tá até aqui eu trouxe, isso aqui é o livro dele, André Pessoa. Você que pega um livro desse, e todos os meus estagiários, eu estou falando aqui, pode até virar um corte, porque eles sabem disso, é lei. Eu empresto, lógico que devolve, né? Senão a porrada corre. Mas sou obrigado a ler, porque assim, é uma coisa que você trabalha com idoso, com diabético, com atleta, com qualquer tipo de público. Só que hoje eu não consigo ver os profissionais que estão chegando agora no mercado com essa vontade de treinar ou passar uma série legal. Não precisa ser atleta não, mas passar uma série legalzinha, ou aquela senhora está treinando ali, passar e dar uma corrigida na perna, na coluna, no braço. Eu acho que o foco hoje é, eu entrei para a sala, vou fazer personal de 2, 3, já saio da sala e vou seguir na carreira. E todos vêm na mesma batida. O professor ele vai ficar no salão ali para pegar a personal, pô. Isso, não, eu entendo. Entendo porque eu vivo isso, né? Há 35 anos. Mas assim, eu queria ver a visão dele, do público que ele tá pegando agora. Da realidade, como você falou, das salas muito cheias, somado com a tecnologia. A tecnologia também, ela entrou e em algum momento o profissional, ele tende a seguir a tecnologia e deixa um pouco o conhecimento, aquela coisa que ele aprendeu na faculdade, porque ele vê que é rápido, ele vê que é rentável e ele vê que é o que o cliente quer. Cara, eu quero isso, eu quero... exatamente ele isso. começa a fazer leitura e fala assim, cara, se eu pegar, montar um programa para esse cara, para ele, eu vou perder esse cara com o cara que tá ali. Aí ele começa a ficar com medo e ele entra no fluxo. Concorrência. Ele entra no fluxo. Mas olha que coisa interessante. Falando, né, da rede onde eu trabalho. Cara, assim, é uma coisa de louco. Eu tenho unidade que tem fluxo diário de 1.800 pessoas. Olha só que loucura. Difícil. Só que o que a gente percebeu, e eu faço parte disso, posso falar. A empresa ela tem um departamento técnico que ela é totalmente voltada, obviamente, totalmente voltada para atendimento, para dentro da cultura e tal da empresa, mas preocupada com isso. Do cara saber corrigir, do cara saber prescrever, mesmo com velocidade, mesmo com tecnologia, mesmo com aplicativo. E eu sou mentor desse processo da empresa. E é assim, a gente às vezes olha assim, vê uns caras totalmente desengajados, não quero saber, eu quero ganhar dinheiro, dane-se. E às vezes você acha uns caras ainda não românticos com educação física. Aí eu fico enlouquecido, falei assim, caraca, você acha que você tá perdido? Não, ainda tem professores. Mas vocês têm algum filtro lá para poder... Eu não sei como é que é o processo de seleção da rede. Vocês recebem os currículos e vocês vão fazendo as entrevistas. Processo seletivo, normal, entrevista. Isso. E vocês têm alguma escolinha ou passam... isso que tem. Eu vejo que tem muito curso, né? Tem muito curso, treinamento, processo de trabalho, tudo muito focado na cultura da empresa. Padrão, então, né? É um padrão. É isso. A semeadura, entendeu? A semeadura. Ele semeia. Mas é o que funciona, pô. Alguns vão florescer. E outros não vão florescer, entendeu? E o legal da coisa, assim, que por mais que seja por exemplo, aí o cara fala, mas eu não acho legal. Tá bom, mas se você for ser um treinador de fisiculturistas, você vai precisar ter comportamento e usar algum tipo de ferramenta que muita gente não gosta. Que muita gente... Então, assim, onde é que eu vou trabalhar? O que eu gosto de focar, e aí é legal... Porque a empresa, como cultura, ela proporciona isso. Cara, eu sou isso aqui, a minha forma de trabalho é essa aqui, você vai trabalhar dessa forma aqui.
Só que, você trabalhando dessa forma aqui, você também pode ser beneficiado. Ela te dá tudo. Pronto. Ah, eu acho horrível trabalhar porque, pô, a gente tem um monte de gente e não consegue dar atendimento legal. Se você seguir o modelo padrão, você consegue tirar proveito. E aí, qual é o proveito do cara que chega numa sala de musculação? Ele quer ser personal, ele quer ganhar dinheiro com personal. E aí eu falo para assim, cara, como é que você vai trabalhar numa entidade, numa empresa, usar o processo e a cultura daquela empresa a seu favor? Por mais que a sua cultura seja diferente. Respeita a cultura de onde você tá, pô. Ninguém te chamou. É isso aí, pô. Cara, perfeito. Ninguém te chamou, você foi. Então, eu procuro alertar o cara, olha só, olha as oportunidades que você tem. E aí sai todo mundo ganhando. Às vezes o cara fala assim, nossa, eu acho um absurdo o professor prescrever um treino no aplicativo. O que mais tem aí na rede é o professor fazendo treino, 37 treinos para professores diferentes, ele só muda um exercício. É isso aí. Aí manda. Pô. E aí vai falar? Não tem nem... Entende? Eu, por exemplo, eu tô totalmente focado na gestão. A gente até brinca, meus livros às vezes vai mudando, né, de treinamento de força para gestão. Mas eu falo assim para todo mundo. Propósito, que é uma coisa que as pessoas a gente se confunde. Eu tenho certeza que meu propósito nessa vida é de ser professor, educador. Eu nunca tive tanta certeza que a minha profissão é a certa. Por isso que eu gosto da aula. Eu gosto da aula. Eu gosto da aula. Eu gosto da aula. Eu gosto de ensinar. Uhum. Eu gosto de ensinar. E durante algum bom tempo isso até me atrapalhou em questão de carreira. Por questão de valorização. Porque você fica tão louco em gostar, em fazer o negócio, que você esquece que tem um viés comercial. Eu vejo isso. Você não pode também. esquecer isso, né? Eu penso nisso como médico também, a questão do propósito, né? Eu acho muito importante. Então é aquela coisa assim. Bem, estou fazendo essa semana 35 anos de formado de medicina. Eu tenho ajudado mais as pessoas, eu tenho atrapalhado a vida das pessoas. Aí você lembra o caso de fulano de tal que mudou a vida, fulano de tal, aquele garoto que o pai trouxe aqui, que ele evoluiu pra caramba, aquela senhora que veio aqui, uma paciente que chegou há uns 3 anos atrás com 150 quilos, problemas linfáticos na perna e tudo, etc. Depois de 2 anos, emagreceu pra caramba e foi fazer uma coisa que ela gostava, competir em boxe. Ela começou a lutar boxe, que ela gostava, entendeu? Então mudou muito. Então, aí você vê, poxa, eu acho que eu ajudei bastante pessoas. É claro que muitas das vezes a gente não vai acertar sempre, até não é o objetivo. 100%. De repente a pessoa não adaptou, não era o momento, não encaixou, às vezes não encaixou empaticamente, inclusive, com a gente. Às vezes como o pessoal diz, o santo não bateu, entendeu? A pessoa não... Ou então o projeto da pessoa era diferente. Chega, o que eu estava te falando no meu consultório, as pessoas queriam um projeto às vezes mais radical, entendeu? E a minha velocidade é a mesma. Aonde a pessoa vai chegar é diferente. Sim. Mas a minha velocidade é a mesma. Eu não vou subir pelo elevador com as pessoas. Eu vou subir pela escada. Show. Entendeu? Eu vou subir os degraus e eu vou entender como aquela pessoa funciona. Tem gente que não quer esperar esse tempo, entendeu? Então, essa questão, né, do propósito, a gente entra na vida das pessoas e muitas das vezes muda a vida das pessoas. Sim. Quantas pessoas você mudou a vida, Bigo? Entendeu? Quantas pessoas você mudou? É isso que orgulha a gente. Às vezes o financeiro nem né? Ele tá lendo a minha mente. Isso aí, eu ia perguntar justamente agora sobre isso. Eu queria que cada um contasse uma história de mudança de vida. Qualquer tipo de história. A que mais profissional, que mudou, que mudou assim, mesmo, né? Que mexeu com você. Com vocês, né? Caramba. É que ele falou, a gente muda a vida das pessoas e o pior, ou melhor, muitas a gente nem sabe. Passa a batida, a pessoa segue e você nem sabe que você impactou ali. Isso me impacta muito quando eu sei que eu ajudei Descobre alguma coisa, né? Porra, eu também sou assim. Porque, mas é porque é a profissão no sangue, pô. O que ele falou aqui. É a automatização do que a gente faz, pô. É o que você gosta, e aí quando você amadurece, e aí você começa a pensar, cara, como é que eu posso fazer para ajudar uma pessoa? Fazendo o que eu faço.
sem me atrapalhar, vamos dizer assim. Não, você sempre pode ajudar alguém. Sempre, sempre. É só você ajustar. Mas eu tenho duas situações que me marcaram. Uma, bem assim, de pessoas, vamos dizer, ditas normais, e o outro, eu tenho um exemplo legal aqui, que é do mais próximo do fisiculturismo. Da pessoa normal, começou de uma emergência, porque no meu prédio, onde eu morava, os porteiros moravam no próprio prédio. No terraço tinha uns quartos onde os porteiros moravam, né? Então, e tinha alguns porteiros que eles chamavam porteiro-chefe, então eles era maior a casa deles, assim, eram quartos maiores e eles levavam a família, então morava a família. Isso, o zelador. Isso, era como se tipo, né? O zelador. E aí foi uma coincidência, eu estava no corredor e tal, um porteiro desse falou assim, você pode me ajudar que a minha mãe tá passando mal. Eu morava com ele. E aí eu fui, ela tava pressão baixa e tal, fiz aquele procedimento básico, deixei ela deitada e tal, como é que você tá? Aí foi conversando, você vai tentando me acalmar e tal. Aí eu brincando, falei, pô, você tem que fazer exercício, melhorar, você tá muito sedentário. Depois já ela já recuperada, e ela, meu filho, eu não posso, porque, enfim. Cara, resumindo, eu consegui ficar lá um tempinho, durante um período, umas 2 vezes na semana, lá na casa dela, fazer um exercício com ela de idoso, que a gente já tá acostumado. Senta e levanta, olha pra cá e tal. E aí ela me fez uma pergunta, cara, muito louca. Falei assim, você pode fazer exercício para fortalecer meu braço? Eu falei, sim, claro, mas qual o objetivo? Porque quando eu vou na igreja, eu não consigo ficar com o meu braço muito tempo na hora do louvor. Cara, nunca eu ia imaginar, né, um pedido desse. Atípico, né? A gente é acostumado, pô, coloca meu glúteo grande, coloca meu bíceps, meu peitão, e cara, eu falei, lógico, aí fui lá, elevação frontal, um monte, Isso. e passou um tempo. Trabalho isométrico. Eu encontrei com um porteiro que era o filho dela. Eu não moro mais nesse prédio, mas a minha filha continua morando. E ele me falou assim, cara, a minha mãe tá super feliz. E ela tá lá, vibrando, falou assim, quando encontrar o professor, diz que eu tô conseguindo ficar com o braço pro alto na hora do louvor. Falei, cara, não me custou nada. Nada, sabe? né, Eu fiz assim, uma coisa simples e impactou na pessoa que tem uma relação com a religião dela, que ela tava, enfim, olha só, né? Como é uma engrenagem, cara, porque assim, tipo assim, eu sempre antes de dormir, né, eu peço, pô, faço minhas orações e peço, pô, que Deus me ajude a ser ferramenta para ajudar as outras pessoas. Sim. E é nada mais do que isso. Às vezes você faz involuntariamente, numa palavra, numa conversa, você já tá, às vezes é o gatilho para aquela pessoa começar alguma coisa. Na nossa profissão acontece muito isso, pô. Uma palavra, uma conversa com foco, bem dada, é mais do que alguma coisa incisiva, alguma coisa imposta. Sim, você tem que ir pra academia. Não, pô, você tem que entrar na mente da pessoa, pra pessoa conseguir aceitar aquela sua ideia, e você é o profissional pra passar isso pra ela. Então, acho que acredito que seja mais ou menos isso, né? O André precisou entrar na vida dessa senhora pra mostrar que o básico funciona. Eu tenho uma história por aí também, né? Já contei essa história da menina que fez boxe, né? E de uma senhora também que, com esses ortopedistas que trabalham comigo, ela fez prótese bilateral de joelho. Caramba. Entendeu? Então a senhora mal conseguia andar, né? Então começou a fazer um trabalho de fisioterapia e tudo, e a gente começou, os ortopedistas encaminharam ela para mim, para a gente começar a tentar melhorar a nutrição muscular dela e tudo, melhorar a nutrição como um todo, melhorar os exames dela, as inflamações e tudo. E ela começando a fazer evoluir na fisioterapia, e ela foi liberada para começar a treinar em academia. Isso uma senhora já da minha idade, mais ou menos 60 e poucos anos, entendeu? E aí ela foi treinar naquela academia, até que fechou de Jacarepaguá, na Body Planet. Body Planet. E começou tudo, e a felicidade dela chegava lá no consultório, ela só, percentual de gordura baixou, massa muscular, ela pegava, esticava e ia, botava as mãos no chão, vibrando com a melhora dela. E aí teve na Body Planet um concurso lá, assim, por que a Body Planet mudou minha vida? E aí ela fez um texto, escreveu, e ela ganhou o concurso, entendeu? Que foi a vida mais modificada ali na academia. Na academia, né? Eu perdi o contato com ela, ficou bem, ela parou de ir no consultório também, teve também muitas
a própria questão da pandemia, né, que afastou muita gente do consultório, tem gente voltando agora. Então, tem muita gente eu vejo consulta de 2018, 2019, agora 24, entendeu? Pandemia parou, não sei o que, engordou, o negócio quebrou, não sei o que, o negócio cresceu, algumas coisas que também ganharam dinheiro com pandemia. Então, isso daí que faz a gente dormir com a cabeça boa, e também eu sou cristão, e todo dia de manhã eu peço exatamente isso, assim, para luz, para me orientar e tudo, para eu conseguir tratar bem daquelas pessoas, usar, claro, o que eu estudei, obviamente, entendeu? Mas que eu tenha clareza, que consiga passar a informação correta, o que eu mais fico chateado é quando o paciente não engaja. Uhum. Por N razões, e às vezes até por uma questão que não gostou da consulta, ou não achou muito acontece, entendeu? Por mais que as pessoas elogiem muito a minha equipe, tudo de trabalho, de tudo assim, mas às vezes acontece. Então isso às vezes me mexe demais, entendeu? Porque eu gosto de tratar todo mundo bem e atender todo mundo bem. Mas tem pessoas que... E vocês veem assim, tanto no consultório como na academia, vocês veem que o maior aliado da dieta é ainda a suplementação? Cara, eu não sou contra a suplementação. Pelo contrário, eu sou a favor da suplementação, mas eu sigo muito a linha, como ele falou. Eu acho que você... não é uma coisa que você entra ali e eu quero isso aqui. Cara, você tem que... Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê, tem que ter um acompanhamento. Tem uma diferença de suplementação para complementação alimentar também, né? Sim, mas eu acho assim, é tudo... Eu brinco lá com o pessoal lá no meu trabalho, assim, eu sou velho, quanto mais velho, mais significado preciso. Eu sou muito nisso. Tem que ter um significado. Pra que você vai... eu tô tomando whey. Às vezes vem, né, a irmã da minha esposa, tô tomando whey. Pô, legal. Pra quê? Tá deixando de comer o quê pra poder... Aí os caras brincam comigo, né? Pô, André, você fisiculturismo e tal, como é que você tá? Eu falei, cara, tô 0 de hormônio, 0 de suplemento. Por Tendo quê? em vista isso... Por quê? Chamou quem? Falou quem? Pô, tendo em vista É ruim de você... Eu joguei. Me fala onde é que esses dois fenômenos vão estar aqui nessa mesa, conversando com a gente. E a nossa loja padrão, a nossa loja patrocinadora não vai ajudar vocês, pelo menos encaminhar a suplementação para vocês. Pronto. Em alto e bom som. Homem inteligente é outra coisa, né? Big, faça as honras. Uma lembrancinha da Buy Trade. Obrigado. Galera... Já que você não queria tomar o whey, vai tomar agora a força. Vai tomar a força agora, porque, ó... Esse que é Buy Trade Padrão, tá suplementação aí, já a base de suplementação, que é um whey protein, uma creatina. Mete bronca! Só virar pra trás. Vocês são flamenguistas, vão escolher os dois bonés. E aí, ó. Ó o bonezinho pra cada, ó. Caramba. Só escolherem, ó. Tenha bondade. O mais velho, André. Doutor, você é o único que não pode morrer. Você não. Não morre não, pelo amor de Deus. Vamos ficar com o pretinho. Boa. Show. Obrigado. Ok. Pô, passou aí. Vamos lá. Que beleza. Qualidade. É um presente. Qualidade. Deixar uma camisa polo Opa, pro só. senhor, uma camisa polo Ih, rapaz. também. Ganhamos bastante Uma presente, lembrancinha Que isso. do Thunder Group. E E lembrando aqui, ó, da Buy Trade agora, patrocinadora, nossa loja referência aqui no podcast, tá dando 20% de desconto aí. Procura o Luiz Alberto, o famoso Betinho. Chega na rede social deles aí, que é Buy Trade. Pode botar aqui no nosso podcast com 20% de desconto no episódio hoje de André e Constantino, né, Big? Doutor Constantino. Doutor Constantino. Consta. É que a intimidade pô. Só faltou o quê? Shotzinho de whey aqui pra gente tá, né, brincando, né? Shotzinho de whey, né, Big? Estamos abertos a novos patrocinadores. Novos patrocinadores também, galera. Ó, Pode vir, quem pode quiser vir. fortalecer aqui, ter sua marca divulgada no podcast, só entrar em contato com a gente ou com a Betamax. Exatamente. Né, família? Constantino, solta agora o famoso conta aí pra gente. É mito ou é verdade? Cada indivíduo, óbvio,
ele tem receptor para determinada testosterona, cipionato, propionato, alguma coisa encaixa melhor com cada pessoa ou não? Na tua vivência, na tua experiência, existe isso? Com um paciente aceita isso, outro paciente aceita melhor isso. Ou realmente são erros e acertos dele? O paciente vai ter mais resposta com uma determinada testosterona ou não, entendeu? Mas não por conta do receptor. Quando vai atingir isso o receptor, aí. Já é a testosterona. Independente da vida não útil dela. Exatamente. Né? Aí a vida útil é exatamente isso. Entendeu? Então, esses medicamentos, esses sais diferentes, o que fizeram os sais diferentes? Exatamente para dar diferença na meia-vida das substâncias no organismo. Entendeu? Então, é exatamente isso. Então, é o objetivo diferente. Dependendo da meia-vida, isso vai mudar a preparação desse atleta. Mas os receptores não morrem com determinada... Não é assim, entendeu? Agora, nas outras drogas que não testosterona, porque a gente não tem os receptores para os medicamentos modificados. Isso é, oxandrolona, estanozolol, metenolona... Aceito. Você não tem um receptor para cada caso. Você não tem. Tá? Você tem receptor de testosterona. Essas substâncias vão se unir ao receptor de testosterona. Tá? E aí sim, dependendo do encaixe daquela substância no teu receptor, você vai ter pessoas que vão falar: não, oxandrolona é a melhor coisa que eu usei na minha vida. Aí já outra não, pessoa... estanozolol foi não, oxandrolona na minha vida só foi porcaria. Tomei, não funcionou nada. Entendeu? E isso daí se fala também, inclusive, de fito-hormônios. Entendeu? Então você vai ter pessoas que vão falar que tríbulos ele melhora, que maca peruana melhora e tudo. E outras que pessoas, mesma coisa. As substâncias saponinas que existem existem substâncias realmente nessas plantas que são parecidas, fórmulas parecidas com a nossa testosterona. Encaixou no teu receptor, vai dar alguma resposta. Não encaixou, passa reto, é água. Para ele vai fazer xixi e vai jogar fora. Entendeu? Então, a preparação tem essas trocas. Show. Entendeu? Então vai ter muito disso. Entendeu? Tem um lado fascinante disso daí. Então não tem receita de bolo pronta. Entendeu? Eu só passo gel de testosterona para reposição. Eu só passo implante de testosterona. Não, só passo Durateston. Não, só passo Deposteron. Eu só passo Nebido. Não é isso. Entendi. Você vai ter cada paciente... E o dia a dia do consultório é muito fascinante por conta disso. Tem gente que responde a uma coisa, tem gente que não responde absolutamente nada, tem gente que tem efeitos colaterais terríveis com pequenas doses de medicação, e isso a gente precisa do médico ali tá em cima disso. Não, perfeito. André, considerações finais. Quer mandar um beijo para o pai, para a mamãe? Sim, eu mando um beijo para minha mãe, mando um beijo para minha esposa Elisa, meus filhos. Eu acho que o esporte, o fisiculturismo, saúde, atividade física, os profissionais da área de saúde no geral, a gente está acompanhando, o mundo ele evolui muito rápido, as transformações acontecem muito rápido, a gente até fica aquela briga, né? Pessoal novo, chegou agora, tá. Eles chegam e eles surfam o que tem para surfar. E a gente, mais lá atrás, era outra época, enfim. Então, mudou muita coisa. Muda muita coisa, a muito tecnologia, rápido. Acho que avançou muito Sim. nessa época, nessa parte, Sim, né? Sim, mas nas minhas considerações finais, eu gostaria de deixar um recado para os professores, assim, que olhem mais a sua profissão como algo mais grandioso, cara. O nome já diz, né? Professor de educação física. E você é um educador físico, então você precisa, como a gente estava falando anteriormente, claro que você tem que se adaptar à tecnologia, ao que o mercado está te pedindo, mas você também não pode abandonar o que você aprendeu, o que você se comprometeu. Você é um agente de saúde, você tem que proporcionar saúde até numa preparação de alto rendimento. Você tem que se preocupar sempre com a saúde do cara, porque o Big falou, eu sempre falei isso, você tem que aumentar a vida útil daquele cara.
se ele é um vovozinho, se ele é um jovem, se ele é um atleta. Por quê? Quanto maior a vida útil dele, mais ele vai competir. Mais ele vai conseguir prosperar. Então a gente não pode perder a responsabilidade com o que a gente se propõe a fazer, a ensinar, estudar. Essa semana eu vou lançar mais um. De tanto que a gente cobrou, volume 2. Mais específico no fisiculturismo, até o nome é Fisiculturismo 360 graus. E aí eu falo um pouquinho aprofundo um pouco mais nas reações do que acontece na arbitragem, questões de fisiologia mais voltada para o cérebro, resposta do córtex, o que acontece, por que o cara vê, por que o cara compara, como é que ele compara, o que é melhor para ele, como é que responde o cérebro masculino, feminino. Falo algumas coisas de competição e tal, mas tudo baseado na minha vivência, no que eu aprendi com as pessoas. Fisiculturismo, eu fiz muitos amigos. Às vezes pessoas perguntam, poxa, tá sumido e tal. Eu falo assim, eu tô quase me aposentando. Eu não vou muito em campeonatos, porque esses campeonatos são muito cansativos. Eu já tô que nada, pô. Mas eu fiz muitos amigos, muitos amigos, muitos amigos. Agradeço muito tudo que eu passei, de bom e de ruim, porque você também aprende no que vier de ruim. E eu sou realmente, como falei aqui, um amante da educação física. Então eu vou sempre proteger e defender a educação física, estimular a educação física. Até o outro caso que eu ia falar aqui de um atleta, eu tenho o hábito de fazer feedback de todos os atletas. De todos. Então, se entram 20, eu escrevo no papel 2, 3 pontos de cada atleta. Vi muito isso. Às vezes eu até me enrolo, porque muitas vezes entra muita gente. Mas por que eu faço isso? Por que você só olha... Aí é aquela história de você ajudar alguém. Por que você só olha o top 5? E o cara que ficou em 15º? Quem vai dizer pra ele o que ele errou? O cara entrou... Conversamos muito isso. Perdido, ficou em último. Cara, caraca, fiquei em último. Quem vai nortear o cara? Sabe? Então... E aí, uma dessa, o cara me perguntou, e aí eu peguei, qual foi o seu número de competição e tal? Eu olhei lá no papel e falei, caralho, cara, ficou em último. Aí eu olhei e falei, cara, olha, você tá assim, tá? Deu feedback pra ele. Cara, eu encontrei com ele num treinamento da Smart, isso que eu falei. Ele entrou com o professor num treinamento desse. Ele me reconheceu, óbvio ou não. Ele falou, cara, te conheço, tal, tá no fisiculturismo, tal. Eu falei, sou sim, pô, que legal, tal. Eu falei, cara, eu fui atleta no campeonato tal, fiquei em último, tu me deu um feedback duro, mas eu vim aqui te agradecer, porque do teu feedback eu comecei a fazer educação física. Que fantástico. Maneiro, pô. Falei, caraca, eu fiz assim, ele vai me dar um soco. Não. Tu me deu um feedback duro, eu falei, ai, cara. Esse aí te salvou a alma, cara. Esse aí te salvou a alma, pô. Então é o que eu falo. Tenha compromisso, tenha seriedade com o que você está fazendo, independente da tecnologia, independente do respeito às pessoas, respeita o desejo das pessoas, seja íntegro, seja verdadeiro. O grande amigo é o que fala a verdade. Exatamente. Né? Não é o que fica só enchendo. Cara, tá bom? Não, tá horrível. Uhum. Um aluno às vezes me procura, você é do fisiculturismo, ai caramba, pô, quero umas paradinhas aí. Eu falei, cara, eu sou árbitro. Quer que eu te avalie agora? Pô. Tu quer que eu te avalie agora? Vou ser duro contigo, hein? Pô, cara. Eu falei, ué, cara. Mas é o trabalho, pô. É isso. Eu não vou me comprometer Passar com coisa pano. que eu não sei fazer. Cada ano que passa, eu penso muito... Cada quadrado, cada macaco no seu galho... Cara, médico é médico, engenheiro é engenheiro. Eu adoro fazer coisa, eu adoro meter a mão e fazer um monte de coisa. Eu faço, mas desde que não coloque alguém em risco. Show de bola. Então, as minhas considerações é essa aí, cara. Respeitar a educação física, seguir, respeitar a área de saúde, independente onde a gente está. O atleta ele quer ser Olímpia, bora. Mas vai com responsabilidade. Eu quero ser só personal, eu só quero lá tirar onda. Beleza. Responsabilidade no que você vai fazer. Você está fazendo. Então você, Constantino, suas Vamos considerações finais para esse podcast. Agradecer a minha esposa, Luciana, meu filho, Pedro, a Deus sempre, e meus pais, meus irmãos, toda a minha família, minha equipe lá da clínica.
Há um pouco tempo atrás, um colega meu de turma, eu estava um pouco em cima daquilo que a gente estava falando sobre fazer bem às pessoas, né? Ele chegou para mim, poxa, Constantino, a gente se formou pela UFRJ. Quando eu vi que você estava trabalhando com atleta, com isso, falou assim, caramba, olha, perdemos um bom médico, agora o cara está fazendo um negócio que tem nada a ver com medicina. A vida foi passando, daqui a pouco eu estou começando a estudar hormônios, começando a estudar medicina ortomolecular e tudo. Falei, caramba, aquele filho da mãe do Constantino já está fazendo isso há mais de 20 anos. E agora que eu entendi por que ele estava lá, entendeu? Então... Quando tudo era mato, né? Isso, exato, quando era tudo mato mesmo, exatamente. É isso daí, entendeu? Então, e quando tudo era mato, essas duas pessoas aqui, você também já há mais tempo também, mas eles mais próximos e tudo, já confiavam no meu trabalho, entendeu? Então a gente está aqui de verdade, a gente não está aqui de bobeira, entendeu? Não, a gente não está aqui patrocinado, entendeu? Para vir aqui. A gente foi convidado do coração, entendeu? A medicina hoje está evoluindo muito para uma área de inteligência artificial, tá? Se a gente abandonar a relação médico-paciente, a gente está morto. O interpessoal conta muito, né? O computador vai fazer o resto, entendeu? Diagnóstico, o computador vai ajudar a gente pra caramba, daqui a pouco ele está fazendo sozinho. Entendeu? Mas a relação médico-paciente, isso aí eu acho que eles não vão conseguir tirar da gente. É o que precisa, né? E eu peço também, como esse vai mais para profissionais de educação física, atletas, pessoas que treinam e tudo, não tenham medo da consulta com o médico. Não tenham medo. A gente não vai ser um cara que vai castigar, ou que vai repreender a pessoa, ou a gente vai ser um companheiro de treinamento. Da mesma forma que o treinador também. A gente não vai tirar paciente do treinador. A gente não vai tirar o atleta. O treinador não precisa ter medo do médico. Ah, não vou indicar para o médico não, porque ele vai me tirar o meu atleta. Nada disso. Ao contrário, eu vou melhorar o resultado dele. Entendeu? Ele vai criar mais confiabilidade no treinador. Entendeu? É claro que muitas pessoas, os professores indicam e não vão. Entendeu? E eles vão acabar continuar treinando, mas não vão alcançar 10 vezes o melhor resultado. Entendeu? Então, agradecer a vocês de coração a estar aqui. Entendeu? Muito obrigado de coração. Entendeu? Eu achei o papo maravilhoso. E aí, Big, tuas considerações finais agora? Fala você, filho. Você é o mais novo. Bom, para mim foi um orgulho estar aqui, né, cara? Junto a você, nesse podcast, trazendo duas feras aqui. O André, que para quem não sabe, em 2010, quando eu fiz o meu curso de arbitragem, ele como vice na época, ele me chamou para arbitrar, dentre minhas notas lá que eu tive. Na época eu fiz prova, eu, Kaká, Aline Barreto. Meu irmão, 2010, ó, tem a galera, foi até num dia que teve uma competição, uma palestra do Valdemar, lá no Maracanã. No estúdio do Maracanã. Isso. A gente fez alguma coisa ali, depois a prova rolou, eu entrei para arbitragem. Então, assim, o André foi uma pessoa, ele tem um militarismo, tem uma íntegra, e ele tem um comprometimento com o trabalho, que é isso que eu falei aqui no meio do podcast. Eu via do palco, e ao lado dele, quando eu arbitrei de mesa, mas eu via muito do palco. Ele fazendo sempre um rascunho de todos os atletas. E não era meia dúzia de atletas. Porra. Teve campeonato que chegou a botar 900 pessoas ali num final de semana. E o André ali, ó, hiperfoco e respondendo uma coisa e fazendo conta de matemática. Então, assim, queria agradecer demais você, André, porque lá atrás, hoje eu tô com 14, 15 anos de fisiculturismo, no fisiculturismo, mas lá atrás você foi uma porta de entrada para mim. Lá atrás, quando você me colocou na federação. E o Big foi outra, porque naquela época ali, a arbitragem não era meio panela, mas era uma coisa assim bem sustentada. E o Big foi uma pessoa que sempre ali me olhou e sempre me ajudando. Então, assim, ele me inseriu também na arbitragem, porque eu sou da luta. Eu sou do jiu-jitsu. Sim. Meu hormônio para tomar é para fazer força é diferente, mas o fisiculturismo eu sempre gostei. E ali vocês foram duas pessoas ali pra mim, cara, que eu me senti acolhido e abraçado. E não é em qualquer lugar que você ganha uma oportunidade
que eles vão te ver ali e vão te ajudar. Começa por aí. Então, eu já quero te agradecer você, André, imensamente por tudo que você fez lá no passado por mim, no presente e no futuro. Porque, assim, a Deus pertence o futuro. Com certeza. Isso aqui é uma engrenagem para todo mundo aqui sair renovado dessa mesa. Porque aqui a gente vem para trocar informação, trocar conhecimento e criar laços. Sim. Então, Big, nada mais orgulhoso para mim do que estar aqui com você, iniciando esse podcast que eu conto aí. Né, molecão? Uma pessoa que eu conheço há, décadas, vocês dois, e Constantino agora que sempre foi uma referência em todo, não tem nenhuma academia, eu não conheço pessoas assim que não conheçam o seu trabalho ou que não já tiveram na sua clínica ou procuraram saber que era Constantino. Então assim, lá atrás, 2010, 2012, cara, você já era a referência de... Meu irmão, a agenda não tinha para 6 meses, não tinha agenda com o cara. Então, assim, para mim é um orgulho demais estar compartilhando dessa mesa com você. Obrigado. Aqui e ganhando conhecimento e tentando passar um pouco do nosso conhecimento também. Maravilha. Então, assim, queria agradecer demais, muito mais obrigado. Uma vez, a todos vocês aqui. Show. Perfeito. Fala, mestre. Fala tu, coração pequeno. Não Eu sempre falo que é muito complicado. Eu não vou nem falar para você, vou falar para aquela câmera ali, porque tem sido esses últimos meses, complicado na minha vida, algumas mudanças de decisões, porque tenho uma filha de 6 anos, tenho uma mulher que me apoia demais. Tem esse cara que tá entrando na minha vida aqui que só a gente sabe que ele tá vivendo, né? Motivos profissionais. Mas quando eu vi um vídeo do Jorlan, que foi um atleta meu, me dando 100% de apoio, quando eu vejo o Adriano Bardacei nos Estados Unidos me ligando para perguntar se eu almocei. Tá treinando, negão? E quando eu liguei para vocês não pensaram 2 vezes e falaram assim. São pessoas que eu respeito imensamente, você sabe, André. Você também sabe qual o respeito. E isso é uma nova empreitada na minha vida, na carreira dele também. E eu sei que vai dar muito certo, que é uma coisa que eu amo falar, que eu amo vivenciar. Então, assim, eu só tenho a agradecer. E quando eu saí lá de casa hoje, ela viu, tem um quadro na minha sala que está escrito Big Lu, feito com fotos do campeonato, do meu campeonato. E tem a foto da minha mãe, tem da minha filha e tem a dela. E eu orei muito, e ela orou também muito por mim hoje, para dar tudo certo. Já deu, negão? Já deu? Então, cara, obrigado pros dois, cara. Do coração mesmo, tá? Tamo junto. Você também, tá? Obrigado. É isso, galera. Então, esse foi o nosso primeiro Conta Aqui. Presença minha e do Big, entrevistando o André Pessoa e o Constantino, doutor Constantino. A intimidade famoso é muito Consta. Boa. É. Famoso Consta, né? Ele consta aqui. Ele consta. Não, isso ainda vai ter outra futuro aí também. Uma outra versão minha. Eu acabei de voltar do meu curso de DJ, entendeu? DJ Consta, moleque, segura. Doutor DJ. Doutor DJ. Vai ser já tem nome. Tá vendo? Já tem nome. Já tem o nome artístico. O Tchotchomeri, né, moleque? Tamo junto, família. Segura que é o primeiro de vários, hein, mano? Porra. Isso eu te prometo, isso eu te prometo. Com certeza. Vai contar o próximo? Caraca, você vai soltar, mano? Solta tu, pô. Criatura e criatura. Criador e criatura. Se Deus quiser, final do mês agora, Jorlan Nascimento aqui no Rio de Janeiro. Opa! Isso, figura. Galera! Um homem bateu 1 milhão, filho. Um homem bateu 1 milhão. E temos surpresas aí, hein? Temos surpresas por vir. Jorlan é uma figuraça. Grande figura. Preciso, né, moleque? Não, cara, ele é muito engraçado. Galera, é isso, então. Obrigado. Obrigado.